paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui com o mesmo propósito: ouvir o Senhor falar através da sua palavra, através dos louvores que serão ministrados. E eu te convido nesse momento a juntos nós orarmos pedindo a guia do Espírito Santo, a bênção que certamente virá dele sobre as nossas vidas, não somente aqui onde estamos realizando o culto, mas também no teu lar. Tenha certeza que o Senhor está visitando a cada um e que possamos juntos, neste momento de tantas incertezas, crer que o Deus fiel continua guardando a cada um de nós, continua nos guiando, e que juntos possamos, nesta mesma visão, neste mesmo propósito, entregarmos tudo diante do Senhor, lançarmos toda a nossa ansiedade, porque diz na sua palavra que Ele cuida de nós. Nós vamos iniciar com oração e cremos que o Espírito Santo, a partir desta oração, estará conduzindo a minha e a tua vida, este culto, e juntos nos alegraremos no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, por essas famílias que estão também participando através das redes sociais, os membros da igreja, outros também que estão participando conosco na mesma comunhão, no mesmo propósito, e cremos que diante daquilo que a tua palavra tem falado nesses dias, nós não seremos confundidos, nós não seremos, Senhor, aleluia, em nada, Senhor, seremos levados a um desespero ou qualquer outra coisa, mas nos alegraremos, Senhor, pela tua providência, pelo teu amor para conosco. Senhor, neste momento, toma a direção desta reunião. Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir e que tudo que será feito, Senhor, seja para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. Juntos estamos aqui, nos alegramos, Senhor, pelo início desta noite, Senhor, e pelo propósito que o Senhor tem para fazer nesse dia 28 de março de 2021, porque segundo a tua palavra, cada dia que estamos vivendo, Senhor, é o dia de bênçãos para a nossa vida. Nós declaramos e que a tua palavra, fiel, verdadeira, ela venha se cumprir na vida de cada um. Abençoa, é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus por esse propósito. Irmãos, domingo passado já fizemos aqui um compartilhamento, né? Por não estarmos no nosso templo, na igreja, nós não temos aqui a presença do grupo Louvor e Adoração, mas temos alguns registros de louvores no nosso YouTube, Atos 1, Igreja Evangélica Pentecostal, e estaremos agora, em seguida, ouvindo 2 louvores com o grupo de louvor da nossa igreja, que estará exaltando e enaltecendo o nome do Senhor. Nós vamos ligar agora o YouTube.
vocês possam sentir a presença do Senhor, porque nós já estamos sentindo aqui através do louvor. E que a cada dia, né, que o Senhor possa receber o nosso louvor, como acabou o hino de cantar, de tocar, oferta de amor. E feliz, porque vocês estão aí e porque nós estamos aqui, com tudo isso que aconteceu nesta semana. Muitas perdas, muitas tristezas, né? Que todos nós já sabemos que a Covid está levando embora. Não sabemos o que o Senhor Jesus, o dono da terra e céu, quer fazer nessa situação. Mas hoje nós vamos iniciar com uma história verdadeira. E depois entraremos no versículo que completa a história. Todo mundo, eu acho que já ouviu falar do cantor cristão ou da harpa cristã. E eu gosto de ler muito, e como sou musicista, então eu gosto de fazer alguns cursos. E eu estou agora fazendo online compositor dos hinos. E o hino de hoje, como ele foi composto, é o hino Sossegai. Todo mundo conhece. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Então, eu vou contar, um breve relato, como ele foi composto. E que sirva de edificação para a sua vida. Porque para mim e para outros, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com cada um de vocês. O hino Sossegai, ele está no cantor com o número 328. E o da harpa, eu esqueci o número da harpa. 578. Quanto? Acho que é 578. E o hino da harpa Sossegai, 570 e pouco. Quem compôs foi Mary Ann Baker. Depois, no cantor, vocês podem olhar, ou na harpa, 328. Mary Ann Baker. Ela simplesmente era de uma família batista ali nos Estados Unidos. Todos cristãos nessa igreja batista. E todos frequentavam a igreja assiduamente, sabe? Aquela família bom estar na casa do Senhor, assim eram eles. Até que um dia uma fatalidade acontece. E ela era composta, essa família, de 5. Pai, mãe, ela, irmã e o irmão mais velho. De repente, essa tragédia, o pai e a mãe acometido de tuberculose. E aquela agitação não tinha cura como a Covid hoje. Só por milagres de Deus que se salva. E, resumidamente, o pai e a mãe partem. Vão-se embora. Acabou a vida. Aí sobram os 3 irmãos. O mais velho, ela e a outra irmãzinha. E continuam para a casa do Senhor, ali nos Estados Unidos. Agora, de repente, o irmão mais velho que sustentava elas foi acometido também da tuberculose. E corre com ele para cá e corre com ele para lá. Também foi embora. O Senhor recolhe o irmão. Aí ela, a Mary Ann Baker, eu não sei falar muito bem em inglês esses nomes, vocês me desculpem. Mary Ann Baker, escreve Baker, mas eu acredito que a sua letra Baker.
o irmão morre. Aí a Mary, vou resumir Mary, se desespera, fica meia chateada com Jesus, abalada, entristecida. Mas como? Perco mãe e pai há um ano atrás, agora o meu irmão, isso sobra nós duas. E lá se ia ela para a casa do Senhor, nunca deixou, com toda a tristeza, com toda a chateação, com toda a amargura de alma por ter perdido 3, ela ia, sentava tristonha, mas ia, porque o coração dela estava ligado com Jesus, que é o Salvador. E enquanto ela está indo para a casa do Senhor, o pastor, deixa eu só lembrar o nome dele, que também é o Harry, o Palmer, era o pastor da igreja dela. Aí ele vendo e dando apoio para aquelas duas que sobraram, ele chama ela e fala assim: Mary, eu senti da parte do Senhor que agora você vai na escola dominical, todos os domingos tem um tema. E eu quero que você faça um hino para cada domingo, mediante o tema da escola bíblica dominical. E ela se empolgou e ela se alegrou. A tristeza passou, porque ela ia agora fazer hinos. E naquele dia, que era o próximo domingo, o tema da escola dominical era Cristo acalmando a tempestade. Cristo acalmando a tempestade. Que coisa linda. Aí ela compõe o hino para a escola dominical. E aí é dada a aula da escola dominical e em seguida eles cantam esse hino, que logo eu, após terminar de falar, nós iremos cantar juntos. E vocês meditem na letra. Ela não deixou de ir à casa do Senhor por tudo que ela passou. E eu vou dizer o versículo-chave para vocês nesta tarde. Nada nos pode separar do amor de Cristo. Nada separará nós do amor do Senhor. Porque aqui nesta vida nós teremos tempestade de aflições, de morte, casamento que pode ser desfeito, doença, perdas igual ela teve. Tudo isso pode nos acontecer aqui nesta terra, mas tudo isso não podemos esquecer que nada pode nos separar do amor de Cristo. Eu anotei o versículo aqui. Romanos 8, 35 a 39. Vou falar lento, vou ler lento. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo, ou a espada. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente que nós estamos passando, nem o que virá, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, leiam Romanos 8, 35 e 39.
nada poderá nos separar do amor de Cristo, porque nós só temos Ele para a vida eterna. Somente Ele que pode nos conduzir, somente Ele que escreve o nosso nome no livro da vida. Se você não tiver Ele, vida eterna ruim, vida eterna sem Deus. E olha, ela perdeu tudo isso, mas o Senhor trouxe o conforto. Nós perdemos um casal. Eu postei no meu Face, muitos que têm o meu Face viu ontem. O casal, amigo nosso, morreu. Os dois entraram no hospital com Covid. Um morreu a outra sexta-feira e o nosso amigo esta quinta. Foram embora. Deixaram 3 filhas com netinhos, nenê ainda. Claro, estão chorando. E nós se comovemos com a perda do casal amigo nosso. Nós se comovemos. Imagina as 3 filhas. Mas estão lá. Porque o Senhor, elas são evangélicas, elas estão recebendo o conforto do céu. Escreveram: até breve, papai e mamãe, nos encontraremos lá no céu. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Agora eu vou ler o versículo para vocês ficarem com ele através da tempestade. Fica em Mateus 8, 25, 26 e 27. Irmãos, nós não podemos se esquecer que nós nascemos, nós crescemos e nós iremos embora. Nós temos um período aqui nessa terra que o Senhor designou para cada um, certo? E nós somos instrumentos dele. Nós dependemos dele. E se nós somos instrumentos dele, eu toco aqui. Se eu falar, se esse teclado falar para mim, ou qualquer outro músico falar assim para mim, o instrumento vai falar para mim: não vou tocar essa música não. Eu não gosto dela, não vou tocar esse hino não, porque detesto. Não. Nós que somos instrumentos do Senhor, somos submissos. Nós temos que ir na direção que Ele nos manda. Nós temos que segui-lo até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós temos que ser submissos, porque o teclado não vai fazer nada. E é o artista, é quem faz. Quem é o artista? Os tocadores. Porque os tocadores que sabem tocar, que vai tocar. O artista que sabe cantar, que vai cantar. Nós somos instrumentos do Senhor. E Ele que nos toca. Ele que nos comanda. Oh Deus, aleluia! Então Mateus diz assim, 8, 25, 26 e 27. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que nós estamos perecendo. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A primeira pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus estava dormindo no barco. Sabe por que Jesus estava lá tranquilo dormindo? Porque Ele é Deus. Ele vem na hora certa. Mas os discípulos não sabiam com quem eles estavam falando. Que era a pessoa do poderio maior dessa terra, do globo terrestre. E o que ele fez? Essa é a primeira pergunta. Mestre, não te importa
importa que pereçamos, Ele permite a luta, irmãos. Ele permite. E para cada situação, cada luta que nós passamos, Ele tem o seu porquê. Ele tem o seu analisar o que aquela pessoa precisa. O que ela precisa crescer na presença diante dele. Porque ela não pode separar do amor de Cristo de forma nenhuma. E o Senhor responde: por que estáis tão tímidos? O que é? Que não tendes fé? Davi disse: ainda que andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Se eu estivesse naquele barco, irmãos, soubesse que Jesus estava ali dormindo, eu nem ia me preocupar se as ondas estariam enchendo o barco. Porque é que eu saberia que era Jesus. Mas os discípulos não sabiam. Muitos de nós, nas nossas lutas, achamos que Jesus está assim, ó. Não está vendo. Tudo é permissão dele. Tudo ele faz para o nosso bem. Deus é bom em todo tempo. Que glórias, que maravilhosidade que ele é para nós. Ele dormindo no barco. E aqueles discípulos que não sabiam quem era, fala isso para ele. Aí depois, o que acontece no final para terminarmos? E aqueles homens se maravilharam, porque ele falou para o vento: para. Ele falou para o mar: acalma. Irmãos, a natureza obedece ao Rei dos Reis, a Jesus de Nazaré. Ela, na praia, vocês podem ver que a onda não ultrapassa os limites que é permitido por ele. A água da praia só vai até ali. Ela não o invade, só se tiver um tsunami. Mas a natureza obedece. A natureza obedece. E nós, que muitas vezes não estamos nem aí, vamos para os atalhos, saímos da direção dele, deixamos de ir à igreja, como eu acabei de contar da Mary. Ela não foi, ela não tinha mais consolo. É só Jesus e a casa dele. E terminando: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, os discípulos não sabiam do lado de quem eles estavam. Do homem que fazia milagres. Do homem que viveu naquela terra operando maravilhas. Em nome de Jesus, nada deixe você separar do amor de Cristo. Leia Romanos 8, e 35 ao 39. Leia. Vocês verão que nada disso ele vai te deixar só. Ali no barco, na tribulação, naquela tempestade ele estava. No seu problema, no meu problema, ele está comigo. Ele está com você. Só que ele está ali, ó, esperando você o quê? Fazer a sua parte. Não deixar se separar dele. Não se separe dele por nunca. Deus tinha essa palavra nessa tarde, irmãos. E agora nós vamos cantar o hino que ela compôs. Sossegai. Ela sossegou quando o pastor falou: comece a escrever hinos para os temas das escolas dominical. Ela se renovou e morreu com 90 anos. Fique com essa palavra. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Ó santo és tu, Senhor. Maravilhoso és. Que nada possamos separar do teu amor. Tu és o único Deus na nossa vida. Agora nós vamos cantar o Mestre e o Mar se revolta.
Põe alto. Se você não sabe a letra, procura no celular. Sossegai Cantor. Volta, as ondas nos dão pavor. Mais alto. O sol se reveste de trevas, não temos um Salvador. Ela compôs. E morramos, podes assim dormir. Cada momento nós temos, são prestes a submergir. As atendem ao meu mandar, sossegai, sejam encapelados do mar, a ira dos homens, o gênio do mar, as águas não podem amar, e não tem onde buscar. Para vos salvar, aleluias, glórias. Mestre, na minha tristeza, eu estou quase a sofrer. A dor que perturba minha alma, eu peço viver. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Mestre sem dia, meu mestre, vem logo reinar por vir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mar, e as águas não podem clamar o perdão, e logo o Senhor vem do céu. Glória a Deus. Os lados ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, e não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas vêm ao seu mandar, sossegai, sejam encapenados o mar, a ira dos homens, o gênio do mar, que as águas não podem amar, e menos os lados ouvem o seu mandar, sossegai, sossegai.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo Deus. Ó Jesus de Nazaré. Aleluia. Como é glorioso, irmãos, podermos ser ministrados pela palavra. E tudo que tem acontecido desde os primeiros louvores do grupo de louvor, pelo YouTube que nós passamos aqui, como tudo que foi ministrado pela palavra, este hino 328 que fala profundamente conosco, e nós cremos, meus irmãos, que o Espírito Santo já tem alcançado o meu e o teu coração. Estamos alegres aqui na presença do Senhor, pelo propósito, por tudo aquilo que Ele tem feito, né? E nos traz muita alegria poder compartilhar deste momento de comunhão e cremos naquilo que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Irmãos, e nesta noite já o Espírito Santo tem feito transbordar a nós que estamos aqui, você no teu lar, certamente o Senhor tem alcançado de uma maneira tremenda, poderosa, e nós cremos, meus queridos, que tudo aquilo que você tem e eu tenho apresentado diante do Senhor, se cumprirá a palavra. E diz Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes, né? Então esta é a certeza. E é o momento que estaremos orando pelos pedidos. A minha esposa, a evangelista Adeliane, estará orando pelos pedidos. O pedido que eu recebi ontem, por último, é do Lucas, sobrinho da irmã Adélia, membro da nossa igreja, obreira da casa do Senhor, que está com 80% do corpo queimado, em recuperação. Vamos orar por esta vida. Há também muitos pedidos da irmã Vilma, da irmã Vânia, que são irmãs do irmão Gil, também do irmão Gil, de várias pessoas que estão com Covid, estão em tratamento. O número é muito grande. Nós estamos preparando o caderno para colocarmos tudo em um único caderno, mas ainda não tivemos condições de fazer. Mas você que tem a tua petição apresente diante do Senhor, há muitos pedidos, inclusive no celular, que nós estamos usando para filmar o culto, né? E o Senhor conhece cada petição, assim como Ele conhece a tua necessidade. Eu não conheço, mas nesse momento eu te convido a você também abrir a tua boca e apresentar as tuas necessidades diante do Senhor, e certamente Ele ouvirá e juntos seremos alcançados. Glória a Deus, né? Mais uma vez, o importante é orarmos, porque a palavra-chave Jesus já nos deu hoje, né? Nada nos separará do amor de Cristo. Nós vamos clamar: Senhor, visita cada problema. Nós oramos, porque Ele faz. O Senhor pode curar, pode fazer qualquer coisa, mas se Ele disser não, é não. Então, nós iremos orar para todos esses pedidos. Ajude-nos em oração. O casal morreu, os filhos estão com saudades, a dor da perda. Então, não se esqueçam de pedir: Senhor, meu problema está nas tuas mãos. E Ele irá responder de alguma forma. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da tua presença, Senhor. Tu estás conosco, tu estás com cada um de nós. Tu conheces a cada problema, o que é grave, o que não é. Tu sabes, tu estás ali, quietinho do nosso lado, esperando, Senhor, para termos algo, clamar, nós que estamos são. Senhor, então que venha abençoar a cada um dos teus servos que estão aí do outro lado da internet, que estão com problemas insolúveis, que é só tu que podes, Senhor. E tu, Senhor, está esperando nós falarmos. Oh, Senhor, nós iremos perecer. E tu já vai ter a resposta. Não, tenha bom ânimo, tenha fé, porque tu estás conosco, Senhor, em todos os momentos, Senhor. Na hora da tristeza, na hora da aflição, na hora que nós estamos agitados, Senhor, na hora que nós estamos sem força, igual a Mary. A Mary, ela não tinha
mais força de ter perdido 3 da família, mas ela continuou na tua casa. Ela continuou buscando a Ti. Ela continuou buscando, Senhor, a palavra, o conforto. E de lá que veio o conforto, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Abençoa os seus servos, os necessitados, esses que estão, Senhor, com as perdas dos entes queridos. Consola o coraçãozinho de cada um. Leva o bálsamo de Gileá, igual tu levaste para Mar, Senhor. Ó Deus, consola, conforta, porque não é fácil perder o pai e a mãe em uma semana, Senhor. Não é fácil, nós sabemos, mas foi a tua vontade, foi o teu querer, e nós não somos ninguém para te questionar, porque tu és Deus. Tu dá a vida e tu é quem tiras. Então, louvado seja o teu santo e bendito nome. Eis-nos aqui para te obedecer e para aceitar, Senhor. Mas socorre os que estão naqueles leitos que não tem nem vaga para eles. Tu podes curar. Tu podes curar, Senhor, antes deles entrarem no hospital. E fazer um milagre. Abençoa os aflitos, necessitados, encarcerados, as viúvas, supre, Senhor. Essas pessoas que não têm alimento, que chegou até nós agora para comprar vários bons pratos para levar, Senhor. E com o maior prazer nós temos de fazer, levar comida para alguém aflito, para alguém que está necessitado, está com fome, Senhor. E eu te agradeço que nós temos a comida, os teus servos têm. Muito obrigado, Jesus, que tu não tem deixado faltar o nosso pão de cada dia. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco neste culto e abençoe todos os pedidos, Senhor. E que cada um saiba que tu estás com cada um neste problema. Tu estás, Senhor, e nada, Senhor, deixe os separar de ti. Que nada o venha separar de ti. Amém, Jesus. Fica conosco. Oh, amém, Senhor. Amém. É bom estarmos entregando as nossas petições diante do Senhor, porque devemos confiar. Entregar é termos confiança que Ele cuidará. Então não importa, não sei a tua necessidade, mas eu tenho certeza que o Jesus que nós oramos agora, clamando a Ele, Ele vai responder e com certeza nos deixará cientes daquilo que Ele vai fazer no meio das causas. Glória a Deus. Meus queridos, ainda nós teremos uma reflexão final ainda, porém antes vamos ouvir mais um louvor pelo grupo Louvor e Adoração. Amém, Deus. Que se chama É a Graça de Jesus, né? Nós vamos ligar agora e você poderá participar.
saber que a graça do Senhor Jesus, como foi louvado agora, ela nos basta, e tenha certeza que o Senhor fará coisas grandes e firmes na minha e na tua vida. Cada vez que nós entregamos tudo diante do Senhor, nós passamos a entender o propósito dele em todas as coisas, e sabemos que a palavra do Senhor, ela cumpre de uma maneira especial e tremenda. E já indo para esta reflexão final, vamos abrir no livro de Tiago, capítulo de número 1. Livro de Tiago, capítulo de número 1, estaremos tendo alguns momentos aqui também de reflexão. E diante da palavra que foi ministrada e do hino que cantamos dizendo sossegai. Então tenha certeza, Aleluia. Não olhe a circunstância, mas espere e confie no Senhor. Entrega tudo na mão do Senhor, porque a Bíblia diz que tudo Ele fará. É glorioso quando nós entendemos o trabalhar de Deus e passamos a depender dEle. Nós sabemos que tudo aquilo que porventura se coloca diante de nós, a resposta, o livramento daquilo que precisamos, o Senhor fará. Tiago, capítulo de número 1, do versículo 2 até o versículo 4. Grande Deus. Estaremos refletindo nesses 3 versículos, né? Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Meus queridos, este trecho da palavra que fala acerca das provações e das tentações, nós vemos que em todo o relato bíblico, nós vemos sempre alguma situação onde é declarado. E você indo lá para o Salmo 119, no versículo 71, diz assim: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Meus queridos, nesta pandemia se cumpre este versículo. Estamos afligidos por causa desta pandemia, estarmos em casa e tantas outras coisas acontecendo, como foi relatado, quantos já têm partido em função desta doença. Mas é interessante, irmãos, que a palavra do Senhor, que permanece para sempre, ela nos ensina, e o salmista aqui nesse versículo 71 do Salmo 119, ele declarou: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Muitas vezes nós precisamos declarar isso, saber que o mar está revolto, como foi ministrado, mas sabemos que o Senhor está no controle, né? E é interessante que você vendo a palavra, e o versículo 2 fala: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Nós somos provados. A minha saudosa sogra, que dorme no Senhor, ela sempre falava que nós somos provados pelo Senhor. Mas é necessário isso para que possamos, como o salmista disse, aprender os estatutos do Senhor, né? É interessante que o propósito do Senhor, e no meio de tudo aquilo que Ele tem permitido que acontecesse, é mostrar que muitas vezes a pressão que nós estamos passando, a incerteza financeira, a questão da enfermidade que a qualquer momento pode estar sendo manifesta de pessoas próximas de nós, entes queridos, mas nós vemos a importância disso, né? E esta palavra tentações do grego, peirasmo, ela refere-se aqui às perseguições e aflições que os crentes sofrem nesta vida, da parte do mundo ou do nosso inimigo. Mas é interessante que a orientação do Senhor é que o cristão deve enfrentar essas provações com alegria. Aleluia. Você indo para Mateus, lá no capítulo 5, versículo
11, 12, fala disso com muita propriedade. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra, nós passamos a entender aquilo que o Espírito Santo quer falar, e ele tem falado desde o início desta reunião. Lá em Mateus capítulo 5, vamos aqui, Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esta parte que fala acerca das bem-aventuranças nos traz uma reflexão muito profunda. Você indo lá para Romanos, no capítulo 5, e no versículo 3, diz assim a palavra: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então a única maneira de nós adquirirmos essa paciência é quando passamos pela tribulação. E é interessante que a palavra lá em 1 Pedro também confirma isso. 1 Pedro no capítulo 1, versículo 6 diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. O ensinamento do Senhor nesta noite, como foi lá há tantos séculos, a receita do Senhor é a mesma. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós passamos a entender aquilo que Deus está querendo dizer. No meio desta pandemia, o Senhor tem falado algo para mim e para você. E quando passamos a entender isso, nós não deixamos nos confundir. E aqui a reflexão deste culto, indo para o seu término, é que nós devemos desenvolver esta fé perseverante, independente se o mar esteja revolto, como cantamos, mas devemos sossegar, é descansar na palavra e no Deus que servimos. E é interessante que esta fé perseverança vai nos dando o quê? Uma personalidade mais experiente, uma esperança mais madura, não é qualquer esperança. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vemos a importância disso. E esta tribulação que produz a paciência, ela vai trazer condições de eu e você vencermos aqueles medos que muitas vezes do nosso deitar vem à nossa mente e tenta quantas e quantas vezes nos tirar da visão e do propósito, mas que possamos descansar no Senhor. Mas irmãos, esta palavra é fiel, é verdadeira, e ela tem mostrado que cada um de nós devemos descansar no poder do Senhor. Esta fé que fala, que nos leva a essa plena maturidade, ela tem que ser confrontada com dificuldades, com oposição. Então, Tiago aqui chama essas tais provações da prova da nossa fé. E às vezes as provações vêm sobre cada um de nós como cristão, a fim de que Deus possa testar se a nossa fé é sincera, é comprometida com a sua palavra. Então, na Bíblia não há nada nas Escrituras dizendo que as aflições da vida são sempre uma evidência de que Deus está insatisfeito. Muitas vezes chegamos a pensar isso, mas o que entendemos é que muitas vezes é um sinal de que Ele está reconhecendo a nossa firme dedicação a Ele, mas como Jó, Ele nos prova. Meus queridos, a importância de entendermos isso é para que não deixemos esta ou aquela situação nos tirar da visão, nos tirar do foco. Paulo nos ensina isso lá em Filipenses, porque ele tinha um propósito, um enfoque, e cada dia que nós entendemos isso, nós passamos a ter um crescimento. Então a pressão que estamos passando
neste século 21, neste ano de 2021, é para nos fazer crescer. Não leve pelo lado negativo, como se fosse algo que vai te tirar o objetivo, te desanimar. Mas o que foi ministrado no início aqui, sossegai, sossegai. É interessante que quando você observa a palavra, e aqui Tiago, com muita propriedade, está dizendo: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Se você tem caído em tentações, se você está com medo, com conflito, a Bíblia diz que eu e você temos que ter gozo, ou seja, alegria, né? Porque diz aqui, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Não há outro caminho. É interessante. E um missionário chinês que morreu na prisão, Watchman Nee, disse assim, que o poder espiritual de um crente é proporcional às pressões pelas quais ele passa. E esse missionário, quando escreveu isso, estava preso. O fim dele foi morrendo numa prisão, mas ele disse que o poder espiritual de um crente é proporcional às pressões que ele passa. Então, pressão gera o quê? Um poder que nos leva a adorar. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Adore ao Senhor. O vento, o mar, está no governo e no controle. Sossegai, como cantamos, como meditamos na palavra de abertura. Irmãos, a importância disso. Lá no Salmo 84 diz que nós vamos indo o quê? De força em força. Mas temos necessidade da pressão para termos crescimento. E eu vou te colocar um desafio nesta noite. Continue sonhando. Mas como? Como é que eu vou sonhar numa pandemia? O que nós entendemos que os sonhos vão gerar pressão. E você vai o quê? Diante disso, buscar ao Senhor, adorar, olhar na palavra. Aqui Tiago nos fala isso. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Irmãos, ele vai fazer uma obra perfeita no meio desta pandemia. Nós estejamos vendo ou não, ele vai fazer esta obra perfeita. Glória a Deus. E aqui ele diz, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Para acontecer isto, nós temos que ser lapidados. Então é interessante que esta parte que diz, sejais perfeitos, quer dizer o quê? Maduros. É da palavra grega, teleios. E transmite essa ideia bíblica de perfeição, o quê? No sentido de relacionamento. É o relacionamento que nós temos com Deus, que frutifica, e há um desejo, um empenho sincero de amá-lo de todo o coração em obediência. O que fala esse versículo? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então nós entendemos que esse relacionamento, esse desejo sincero que nós temos de amar ao Senhor de todo o nosso coração, em obediência irrestrita. Para sermos segundo esta palavra é necessário isso. Mas devemos fazer o quê? Amar primeiramente o Senhor nosso Deus. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo, aleluia, glória a Deus, de todo o nosso entendimento. Lá em Deuteronômio fala acerca disso. Meus queridos, nós temos que viver, temos que comer a palavra dia a dia. Da mesma maneira que nós respiramos o ar, nós temos que respirar também o ar da palavra, para que possamos, e aqui Tiago nos traz, aleluia, uma receita. O versículo 5 diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Aleluia. Glória a Deus. O que devemos pedir neste momento de pandemia é, aleluia, sabedoria. Para que não saia da nossa boca murmuração. Meus queridos, a importância disso. E nós vemos, lá em Mateus declara
capítulo 22, versículo 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aleluia. Ou seja, esta estatura, esta obra perfeita e completa, sem faltar nada, é necessário vivermos esse versículo. Então a importância disso. Nós vemos que o trabalhar de Deus, o propósito dele, nos faz entender qual é o propósito dele no meio disso que está acontecendo. Você vai dizer, mas eu nunca passei, mas quantas situações de peste já vieram em outras épocas e foram vencidas. Mas o que nós temos que entender é que o Espírito Santo está nos dando direção. Então, para que possamos ter a paciência para a obra perfeita, possamos pedir sabedoria. Sabedoria que diz que ele dá a todos liberalmente. Mas o versículo 6 é muito claro e diz assim: peça, porém, com fé. Não adianta pedirmos sabedoria sem estarmos acreditando naquilo que Deus pode fazer. E diz assim, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Esse versículo mostra que nós não devemos olhar o vento, o mar, como foi ministrado aqui no início, o hino que cantamos. Você percebe a importância disso. Então a pressão, ela revela em nós muitos aspectos. A primeira que mostra uma realidade. A segunda é que mostra quem somos e aonde estamos. E quem são realmente os nossos amigos, e quem são os nossos inimigos, e com quem verdadeiramente nós podemos contar. Mas a importância disso, meus queridos, é nós entendermos que também a pressão, ela revela o tamanho da nossa persistência. Aleluia. Mas também diz na palavra que a pressão produz poder. Aleluia. E também diz que a pressão nos promove. Aleluia. Ou seja, nos coloca num redemoinho para nos promover. É interessante que você, indo lá para o Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, diz assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aleluia. Que visão gloriosa foi isso. E muitas vezes esse redemoinho que nós estamos passando, Deus quer nos fazer promover para um degrau espiritual maior. Não olhe para trás, não olhe a circunstância, não olhe muitas vezes as opiniões, porque muitas vezes, mesmo no nosso meio, pela multiplicação da iniquidade e o amor de muitos ter esfriado, nós vemos muitos cristãos recuando. Mas hoje é noite de nós avançarmos. Não olhe para o mar, para a tormenta, para o vento, mas olhe para o Senhor, que é autor e consumador de todas as coisas. Então a importância disso. O resultado dessa pressão é que o Senhor fala conosco no meio da pressão. Aleluia. Lá em Zacarias, no capítulo 9, versículo 14, diz assim: e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esse versículo relata, aleluia, que Deus estava falando lá, no meio daquele redemoinho. Como é tremendo. Mas a palavra do Senhor também diz que a pressão nos quebranta também. É interessante. Você indo lá para o Salmo 51, versículo 17, a palavra diz assim, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Oh, glória a Deus. Que coisa tremenda e poderosa, né? Necessitamos estar quebrantados. Outra parte importante é que a pressão gera a autoridade de Deus em mim e em você.
Entenda isso. A pressão que nós estamos passando vai gerar autoridade, está gerando autoridade, porque é em nome do Senhor Jesus que nós estamos falando aqui. Então a Bíblia diz que diante disso nós somos o quê? Edificados, abastecidos. É tão glorioso isso. E aqui nós vemos que Tiago quer nos fazer entender, aleluia, qual o propósito. Peça a sabedoria, porém com fé, não duvidando. Oh, glória a Deus. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Então, que nós não tenhamos dúvida, porque muitas vezes, ao olharmos para a onda do mar, nós vemos que se deixarmos aquilo que estamos vendo, olha, é algo que vai ser muito maior, nós somos levados com essa onda. Mas aqui o que a palavra do Senhor está dizendo nesta noite é para nós permanecermos na palavra, né? E é interessante que aqui o relato desse time que nós cantamos, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. E diz, não se te dá que morramos, podes assim dormir? É interessante, meus queridos, que eles achavam que Jesus estava desatento ao que estava acontecendo. Mas a autoridade dele diz, mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Oh, glória a Deus. Esta autoridade da palavra está sobre mim e sobre você. E, meus queridos, que nós possamos não deixarmos as situações nos tirar da visão e do propósito que o Senhor tem. Então, nesta noite, estamos indo para o final desse culto. Que eu e você possamos sossegar. Aleluia. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai. Então, o que o Espírito Santo nesta noite está dizendo, sossegai, sossegai, porque eu estou no governo do teu barco, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, é glorioso isso, e que nós possamos, meus queridos, diante desse entendimento da palavra, não deixarmos as circunstâncias, ou muitas vezes as dúvidas, né? Aqui, a palavra foi muito clara. Peça, mas peça com fé. Oh, glória a Deus. Não seja levado como a onda do mar, mas peça com fé. E você vai entender que toda essa pressão que você está passando vai gerar um resultado tremendo e poderoso, né? Oh, glória a Deus. Charles Spurgeon diz assim, ó, assim como a chuva penetra no solo, ore ao Senhor para que o seu evangelho penetre em sua alma. Ou seja, aquela palavra que estamos pregando, ou que você está ouvindo, ela tem que, aleluia, penetrar na minha e na tua alma, né? E é interessante que o mesmo missionário que nós citamos, missionário chinês, o Atmani, ele disse assim, que sobretudo, que no final dos tempos, as forças malignas redobrarão seus esforços para impedir que os crentes sirvam ao Senhor, fazendo estar angustiados e aflitos com muitas coisas. Então o alerta, certamente o Espírito Santo falou com este missionário que nasceu no início do século XX. E é interessante que a importância que nós devemos levar é o processo que está acontecendo. É interessante que, falando sobre pressão, para fazer o carvão grafite, usado na ponta do lápis que você usa, né? Nós usamos os mesmos elementos químicos para a fabricação do diamante. Mas há uma diferença. Porém, no caso do diamante, a pressão para a lapidação é 600.000 vezes maior do que para fazer o grafite da ponta do lápis. São duas coisas, né? É útil a ponta do lápis. Mas você percebe, o diamante é algo tão precioso que quantos querem diamante, né? Mas você percebe, para ele se tornar um diamante, a pressão de lapidação é 600.000 vezes maior. Assim é na minha e na tua vida. Para nós sermos varão perfeito, conforme fala a palavra, nós temos que ser o quê? Lapidados. E às vezes dói essa lapidação. Porque se Deus quer que eu e você sejamos
esse perfeito que fala aqui na palavra, como um diamante, a pressão vai vir 600.000 vezes maior. Mas tenha certeza que o Deus que nos escolheu, Ele nos dará vitória e tremenda, aleluia, sobre a nossa vida. Glória a Deus. Qual é o fundamento disso? Encerrando. Aí John Wesley disse assim, nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar, pregar bem, porém se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Com certeza Tiago, quando deu esse ensinamento, era um homem de oração. Então, se nós entendemos isso, povo de Deus, vamos voltar ao início de tudo. A oração, aos princípios. E tenha certeza que esta pressão que estamos passando no século XXI é porque Deus quer que nós sejamos aqui como diamante, lapidados e preparados para cumprir o propósito do Senhor. Amém, meus queridos? Foi esta a reflexão que o Senhor colocou no nosso coração. Louvamos a Deus por este culto. E quarta-feira estaremos novamente aqui a partir das 20 horas, neste culto glorioso, onde o nome do Senhor é glorificado. Quero te convidar também, deixe um like, uma mensagem, um pedido de oração. E também depois, compartilhe esta live como forma de evangelismo para outras pessoas que estejam aflitos. Talvez você conheça pessoas que estão aflitos, que ainda não teve um encontro com o Senhor, ou que já teve, mas está passando por um momento onde a pressão parece ser maior para ele, e você vai entender o que Deus vai fazer. Então use essa ferramenta também, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar nesse momento, consagrando os dízimos e ofertas que foram semeados na conta bancária da igreja. O banco é o Banco Itaú, agência 0761, conta corrente 53140-9. E o CNPJ aqui é o Pix também, 05-249-597-0001-26. Este é o CNPJ e o Pix. Esses dados que eu estou relatando agora, você poderá encontrar na página do nosso Facebook da Igreja Atos 1. Amém, meus queridos? Semeie com alegria. Nós queremos agora orar, consagrando aquilo que já foi depositado na conta da igreja. Pai querido, abençoa, Senhor, tudo aquilo que foi depositado na conta da igreja, Senhor, para a manutenção, Senhor, os membros, Senhor, dizimistas e ofertantes, também outros que têm atravessado a Macedônia para nos ajudar. Abençoa, visita os celeiros de cada propósito, de cada família, Senhor, e multiplica a tua bênção, Senhor, sobre cada um. Também, Senhor, visita os celeiros da tua casa, Senhor, tu conheces os nossos desafios, mas queremos consagrar tudo que foi depositado e a lançar uma palavra de bênção no teu nome, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada dizimista. Você, membro da igreja que ainda não ofertou, dizimou neste mês, semeie na casa do Senhor e Deus, Ele continuará honrando o propósito, porque Ele é fiel. Meus queridos, vamos orar agradecendo. Então, como dissemos, próxima quarta, 20 horas, e ainda próximo domingo ainda teremos o culto online também, porque a fase emergencial se estendeu até o dia 11, então teremos agora dia 4 o culto online também, no próximo domingo, e no dia 31 agora de março, o último culto do mês de março, né, estaremos na verdade completando um ano de culto online, né? Nosso primeiro culto online foi dia 1º de abril, que vai ser quinta-feira, então dia 31 estaremos agradecendo a Deus por um ano de culto online, e que esta palavra possa cada dia mais falar ao meu e ao teu coração. Vamos orar, Pai querido. Te agradecemos, Senhor, por cada um, pelo propósito, pelos louvores, Senhor, pela participação também através do YouTube, do grupo Louvor e Adoração. Senhor, tudo que foi ministrado aqui, a palavra, Senhor, que foi ministrada no início, Senhor, esta reflexão também, enfim, tudo que foi feito é para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor, e que cada um, Senhor, possa ser alcançado, é o que nós pedimos, no nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Que o grande amor de Deus,
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do seu Santo Espírito seja com o povo de Deus, e o povo de Deus diz Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe, um beijo no coração e até quarta-feira às 20 horas.